A fronteira entre ciência e religião é um debate que se dá no âmbito muito mais filosófico, certo? Ou no âmbito epistemológico, do que no âmbito dos estudos que comparam a existência de fé em pacientes ou não e a diferença disso nos processos de cura ou não. A fronteira entre ciência e religião, ela está delimitada ao problema de que os objetos de fé não são passíveis de controle epistemológico. Você não consegue testar Deus em laboratório, você não consegue produzir uma teoria passível de refutação, você não consegue repetir esse experimento. Portanto, a fronteira entre ciência e religião é, antes de tudo, uma fronteira epistemológica e metodológica. Agora, a religião, você pode ter, por exemplo, um médico profundamente religioso. Você pode ter um psicólogo profundamente religioso, o que fala que a fé é da ordem subjetiva e, em grande parte, da ordem de conteúdos extra-racionais, que de fato é, certo? É uma experiência ancestral, pré-histórica, muito provavelmente de alto valor adaptativo, certo? Porque, volta àquela primeira pergunta lá, nos ajuda a lidar com o sofrimento, a produzir significado, a nos tornar resilientes. Então, é muito possível que tenha sido uma experiência que foi, de alguma forma, selecionada, entre aspas, porque quando a gente fala selecionada, parece que alguém selecionou. E a seleção natural não é alguém, certo? É um processo contingencial no tempo que estabelece determinados comportamentos ou genes que atingem a idade reprodutiva, se reproduzem e seguem seu curso. Mas, quando alguém pergunta, por exemplo, imagine que tem um ente querido com diagnóstico de câncer e você pergunta ao médico por quê, ele vai explicar para você os processos fisiológicos, patológicos, a etiologia. Mas quando você pergunta por quê, querendo entender, mas por quê? Qual o sentido disso? O médico não tem resposta para isso. Porque a medicina é científica. Ela não foi sempre científica, mas ela é científica nos últimos tempos, né? Mas a religião não. A religião está falando de perguntas absolutamente humanas, de buscas absolutamente humanas, e as respostas estão sempre fora do controle epistemológico e experimental. E, portanto, isso dá força à religião, porque ela nos alimenta, nos dá esperança, e para aqueles que têm religião, né? E, ao mesmo tempo, ela está a salvo das refutações. Ela está a salvo, né? Quando você pede para um médium transcrever, psicografar uma carta de um ente querido seu e vem uma resposta do tipo: mamãe, eu estou bem, ou eu encontrei o meu avô, ou diga ao meu pai que eu o perdoo, isso está além de qualquer refutação. Agora, se você pedisse para o médium descrever alguma experiência absolutamente irredutível que aconteceu na vida desse filho e você, provavelmente ele não ia conseguir descrever, certo? E aí, por quê? Porque aí seria refutável. E a religião não transita pelo território do irrefutável. Para nós religiosos, a espiritualidade, ela trabalha não só com o espírito em si mesmo, aquela dimensão da alma desencarnada, por assim dizer, mas ela trabalha com o ser humano todo.
Então, para nós, para nossa compreensão, saúde é quando o ser humano inteiro, em todas as suas realidades, está bem. Então, saúde para nós não é só a pessoa estar em Deus ou ter uma vida de oração, mas é a pessoa ter uma qualidade de vida física, a pessoa ter uma qualidade de vida emocional e ter uma espiritualidade que também conduza nisso. E para que uma coisa esteja boa, é preciso que haja uma sincronia entre todas as partes do corpo. Ou seja, uma pessoa que fisicamente não está bem, naturalmente, emocionalmente vai estar de alguma forma abalado e também espiritualmente. Portanto, se eu conseguir viver de uma forma que eu consiga cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma ou dos meus sentimentos, da minha parte de sensações, de aprendizado, enfim. E se eu manter a minha espiritualidade, a minha conectividade com aquilo que eu concebo como divino, como alguém que é superior a mim, ou alguém que está acima de mim, no meu caso é o Deus único e suficiente, eu entendo que você consegue trazer para o seu corpo saúde. Para o Ayurveda, o processo de adoecimento acontece quando eu faço uma interação inadequada do meu corpo, dos meus sentidos com os objetos externos, ou seja, com o mundo, com a realidade. Então, se eu como de forma inadequada, durmo de forma inadequada, trabalho em excesso, pratico pouca atividade física, eu estou fazendo uma má gestão do meu corpo e dos meus sentidos com os objetos externos. Isso gera o adoecimento. O processo de adoecimento de um corpo físico, ele parte do princípio quando a pessoa deixa de se cuidar espiritualmente. O nosso corpo, ele é uma energia em movimento. Então todas as pessoas são energias em movimento. Então quando você deixa de se cuidar espiritualmente, você deixa de fazer as suas preces, as suas orações, os seus ebós, que são limpezas espirituais do físico, do psíquico e do mental, o nosso corpo automaticamente deixa de produzir novas energias ou de renová-las também. E isso acaba adoecendo o nosso mental principalmente e consequentemente adoece o nosso físico. Bom, dentro da crença dos havaianos, a cura, ela pode ser acelerada, na verdade, ela só pode acontecer quando quando as coisas estão em equilíbrio, quando as coisas estão dentro desse espírito aloha. E isso inclui trazer a verdade, isso inclui as pessoas abrirem o coração, né, e falarem como se sentem, falarem a verdade, né, não esconder as coisas, não mentir. E dentro disso, dos meus estudos, tanto do Ho'oponopono quanto de outras práticas espirituais, eu vejo que o que a maioria tem em comum com relação a processos de cura do nosso corpo, da nossa mente, tem tudo a ver com o quanto a gente acredita nisso, né? O budismo ensina que nossa mente é nosso maior inimigo. Assim como vimos que pensamentos ruins afetam nossa saúde, mas mente também é o nosso maior aliado. Ou seja, uma pessoa que esteja adoecida, seja diretamente ou indiretamente pelos pensamentos, tem a capacidade de se curar muito mais rapidamente e de forma eficaz se ela tiver bons pensamentos, boas atitudes e falar coisas boas. Então, vamos sorrir, ser positivos, desejar o bem para as pessoas, praticar boas ações e com certeza seremos mais saudáveis e as pessoas que nos rodeiam também serão mais saudáveis por tabela. Para falar sobre a morte, primeiro você tem que entender quem você é. Você é uma consciência, você é um aspecto espiritual, um aspecto não físico que habita dentro do seu corpo. Você não é seu corpo, eu não sou meu corpo. Você está me vendo aqui? Mas isso não sou o verdadeiro eu. Isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu invólucro, é meu envelope. Quem eu sou uma consciência que está por trás, uma vontade que está por trás, um desejo que está por trás, uma energia que está por trás, que é a alma. Quando a alma deixa o corpo, o que sobra? Um cadáver, um defunto. Os olhos ficam sem luz. Então a alma nunca morre, quem morre é o corpo. Então quando o corpo morre, por algum motivo chegou a hora desse corpo
determinou esse tempo de vida da alma, aí o corpo morre, a alma deixa o corpo, sobe para os mundos superiores, sobe para as dimensões superiores, muda de dimensão, vai para uma dimensão não física, uma dimensão atemporal, uma dimensão que está acima de tempo e espaço. Faz parte da crença do muçulmano crer na vida eterna, na vida após a morte, e traduzindo literalmente, crer no último dia. Em língua árabe, al-yawm al-akhir. E é denominado assim porque é a última vida, não existe uma outra vida depois dessa. Então, a partir daqui, entendemos que existe vida depois da morte. E sobre a morte, como ocorre e o que há por trás da morte, depois da morte, temos, por exemplo, uma vida plena da alma, como dissemos. Então, a alma não morre. Quem morre e se decompõe é o corpo. Nos clássicos do Ayurveda é descrito que em uma civilização em dado momento, eles fizeram uma má gestão do seu solo, da sua água, do seu ar, e com isso eles praticamente foram devastados por uma epidemia muito severa. A mesma coisa vai acontecer com todas as civilizações que fizer uma má gestão desse solo, dessa água e desse ar. Eu acredito que o Covid-19 nada mais é do que uma representação desse mesmo exemplo dos textos clássicos. Enquanto continuarmos administrando negativamente os recursos, é provável que surjam mais e mais vezes pandemias e várias outras doenças que podem devastar várias populações. Na época que surgiu o Ho'oponopono, não existia esse tipo de vírus, existiam outros, né? E a forma com que eles tratavam era exatamente trazendo toda aquela comunidade que estava vivendo, experienciando, né, aquela doença, aquele vírus, para que eles pudessem trazer todos os aspectos de tudo que podia estar fazendo com que eles estivessem vivendo em desarmonia. Então, basicamente, essa é a fonte, né? Essa é a crença. Sim, com certeza, né? Não só do ponto de vista espiritual, mas justamente por causa da nossa condição histórica. Enquanto o ser humano está aqui, vamos pensar assim, o ser humano aqui e o ser humano num outro plano. Num outro plano, a gente nem tem noção do que pode ser. Tem especulações, né? Se a gente é imaterial, se a gente habita um outro mundo, enfim. Mas a questão é, enquanto a gente está nesse mundo, e esse é o nosso mundo, a gente não pode viver o outro, só esse que é o nosso, a gente tem que considerar que catástrofes, conflitos, brigas, guerras, doença, fome, sempre podem acontecer. Elas podem voltar a acontecer, sim. Então as pessoas elas não entenderam o recado que a Terra está dando. A Terra está clamando por ajuda, porque a Terra ela precisa do seu equilíbrio, do seu ecossistema, da sua fauna e da sua flora. E as pessoas estão exacerbadamente cultivando de forma errada a Terra. Nós dentro dela devemos cultivá-la e respeitá-la abundantemente. Então a partir do momento que o ser humano continua a não respeitar o chão que ele pisa, ele passa a deixar em aberto a resposta que a natureza dá, da forma que ela bem entende. Seja ela com tsunami, seja ela com furacões, seja ela com terremotos, com pestes, com doenças. Isso são coisas negativas que a Terra dá de retorno para o ser humano quando ela não adoece. As atitudes, hábitos e ações que são benéficos para a saúde. Quando dizemos saúde, queremos dizer a saúde em seu sentido mais abrangente. A saúde no aspecto geral. Queremos dizer com isso a saúde do coração, que podemos denominar também saúde espiritual, e a saúde do corpo. Tudo que está relacionado à prática de boas ações tem relação direta com pessoa saudável. Estudos de Harvard nos mostram que se você se sente muito ruim, o simples fato de você
Ter a atitude de colocar um sorriso no seu rosto irá fazer com que seu cérebro faça seu corpo se sentir melhor. Buda Sakyamuni nos ensinou diversos remédios que melhoram nossa vida, e o mais legal é que todos nós podemos usá-los sempre que quisermos. Quando fazermos uma boa ação para outra pessoa, podemos até pensar que nós estamos beneficiando apenas o outro, mas Buda Sakyamuni nos ensina que o ato de doar algo ou ser gentil com outra pessoa proporciona benefícios tanto para quem recebe quanto para quem pratica. Bom, a mensagem que eu posso deixar aqui hoje para você é um convite, na verdade, dentro aqui da visão do Ho'oponopono, para que você olhe para a sua vida, independente se seja nas suas relações dentro da sua família, nas suas relações amorosas, dentro da sua comunidade, da sua cidade, dentro da sua faculdade, que você olhe para aquilo que você vive, para as situações da sua vida e perceba qual é a tua parte dentro daquela comunidade, dentro daquela relação. E que você olhe para essa sua parte não trazendo culpa e nem culpando o outro, mas se perguntando o que você hoje pode fazer de melhor para trazer mais harmonia para aquela situação, mais harmonia para aquela relação, mais harmonia para aquele trabalho que você faz. Então, quanto mais nós tivermos um olhar de trazer harmonia, equilíbrio, alegria para aquilo que a gente faz, com certeza as coisas e as situações e todos os desafios que a gente passar na nossa vida serão pelo menos um pouquinho mais leves. Então, qual é a sua parte responsável dentro do todo, dentro daquilo que você vive hoje? O mais importante é não fazer ao outro o que você não gostaria que ele fizesse. O resto é comentário. Então, agora vai, estude, se dedica, busca um caminho, busca uma consciência mais elevada e lembra disso, o mais importante é a nossa relação com o nosso semelhante. Nossa relação com o Criador está ótima. Deus nos perdoa tudo, mas é como que a gente se relaciona com o nosso semelhante. Essa que é a principal correção individual de cada um de nós e da humanidade como um todo. Ter respeito e tratar todo mundo com respeito e dignidade, como a gente gostaria de ser tratado. Primeiro, não perca sua esperança e não tenha medo. Já existiram coisas piores e nós vencemos. Já existiram coisas que mataram mais e nós vencemos. Já existiram coisas que não mataram e deixaram pessoas feridas. Existem alguns males que vêm e ficam no corpo. Outros vêm e vão embora. Então, eu penso que não perca a esperança em um tempo como esse. Eu vejo que estão criando um tempo de apocalipse, de caos, e eu penso que esse caminho não é um caminho bom. Eu acho que eu não posso perder a consciência do que é real, ou seja, do que existe de fato e do mal que pode fazer, mas eu também não posso perder a consciência da esperança, da fé e da força de que eu posso sobreviver. Nessa era que estamos, a gente se identifica muito com o aprendizado vindo da dor. Mas são aprendizados. E como um aprendizado tão doloroso que estamos enfrentando pela era do Covid-19, eu acredito que esse salto de consciência vai nos levar a condições de vida infinitamente mais agradáveis do que estamos agora. Definitivamente não estávamos fazendo bons usos dos recursos que nós tínhamos à nossa disposição. E eu acredito que se quisermos encontrar a superação desses processos que estamos enfrentando agora, vamos ter que trazer um novo significado e uma nova forma de agir enquanto sociedade e enquanto seres naturais. E isso vai nos levar a uma era de muita satisfação, evolução, a nossa expectativa de vida tende a aumentar e tendemos a sermos uma sociedade mais feliz e harmônica. A gente precisa ver um pouco além do que a gente vive. Se a gente não tomar cuidado, a gente normaliza e acha que é só isso mesmo, a gente normaliza o sofrimento, a gente normaliza a miséria,
a gente normaliza a dor dos outros e a gente vai ficando uma pedra. Então, os nossos modos de vida estão nos adoecendo e, independentemente de religião, a gente precisa repensá-los. E as religiões, agora sim, podem ajudar a gente a encontrar formas alternativas e muito mais saudáveis de viver. Então, o que eu convido é para que, independentemente de crença ou de não crença, que a gente escute os discursos de sabedoria, não só os discursos de fé, mas as sabedorias que as religiões trazem, porque elas podem contribuir muito para a revisão da nossa vida individual e para a crítica do social. Finalizo com um texto que nos recomenda ter otimismo e trabalharmos para uma vida melhor. E o otimismo aqui deve ser acompanhado de paciência. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: é incrível a situação do crente. Todos os seus assuntos são um bem. Todos os seus assuntos são bons. Se lhe ocorre uma felicidade, agradece, e isso é bom para ele. E se lhe ocorre uma adversidade, ele tem paciência, e isso é bom para ele, e isso é exclusivo para o crente. Isso é uma exclusividade da pessoa crente que tem uma crença correta. Quando lhe acontece uma felicidade, ele agradece a Deus, e isso é bom para ele. E quando lhe ocorre uma adversidade, ele tem paciência e segue os meios para se salvar dessa adversidade, e isso será bom para ele. Fiquem na paz de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Existe uma analogia muito boa para descrever que todos nós, seres humanos, já nascemos com uma doença muito grave, chamada mente escura. E os sintomas dela são desconhecer seu verdadeiro eu, quem você realmente é, não sentir alegria genuína e constante de ter nascido como ser humano, não sentir alegria com o avanço da ciência, desconhecer o que acontecerá com seu verdadeiro eu após a morte dessa vida, desconhecer seu verdadeiro propósito de vida, a razão única e exclusiva pela qual você nasceu, e perda da felicidade que você possa estar sentindo no presente. Apenas a partir do momento em que nos curamos dessa doença é que todos esses sintomas desaparecerão para sempre. É que as pessoas se conheçam inteiramente, porque existem pessoas dentro da religião que são doentes. Existem pessoas dentro do nosso culto que não entendem o sentido da vida. Buscar o sentido da vida é crucial nesse momento. Desde Ortoga até o futuro. A gente precisa entender realmente o que a medicina tanto busca na espiritualidade, que a gente não pode compreender dentro de nós mesmos. A medicina e a religião são duas hastes de um caminho único, individual. Não fala sem medicina se não falar de religião, até porque as duas se conversam. E de muitos anos para cá, as duas vertentes vêm se conversando muito alinhadamente. E isso é importantíssimo para o ser humano entender que sem religião, e sem a saúde, e sem a medicina, a gente não consegue caminhar firmemente. A religião, você tem a sua paz espiritual, que faz você ter mais equilíbrio mental, equilíbrio físico e emocional, e onde você vai reequilibrar a sua saúde física. E a medicina, ela vem para mostrar que isso é possível também. A medicina é importante para o nosso dia a dia, é importante para o nosso ecossistema, é importante para nossos remédios, para as nossas comidas do nosso dia a dia. A religião, ela vem para resgatar o nosso espírito, resgatar aquilo que a gente veio fazer aqui na Terra. Então a mensagem que eu, Babá Caio de Odé, deixo para as pessoas é o autoconhecimento. Quando você procura um oráculo espiritual, assim como eu faço o jogo de búzios, você começa a compreender o que você está fazendo aqui na Terra. Aí você começa a entender o porquê das coisas estão acontecendo na sua vida. A falta de amor, a falta de prosperidade, a falta de paz. Tudo isso faz com que você não caminhe com a sua prosperidade e tenha um progresso na sua vida. Mas isso não é algo ruim, é algo que você precisa realinhar no seu caminho. Então, se você tem algum problema,
psicossomático, além de procurar a medicina, que é super importante, você também deve procurar uma ajuda espiritual. Não só do candomblé, do kardecismo, numa igreja evangélica, católica, budista, as religiões pagãs, todas as religiões levam ao Criador, seja ele qual for. Nós acreditamos em Deus e temos várias vertentes para cultuar aqui na Terra. Deus fez o mundo e as pessoas e deixou caminhos e fagulhas para que possamos decifrar no decorrer da nossa vida. Deixo essa mensagem aqui para todos vocês, que vocês continuem afincamente não desistindo da medicina e da espiritualidade, que são duas vertentes que andam lado a lado para a eternidade. Eu acho que a medicina ela sempre foi uma arte, antes de virar ciência, né? Mas ela continua uma arte, apesar de ser uma ciência e se apoiar em ciência, e ter que ser assim mesmo, né? Não pode ser diferente disso. Mas ela ainda é uma arte. E parte dessa arte é justamente você saber que você trabalha com a vulnerabilidade humana no seu sentido mais concreto. Uma coisa que da medicina me levou a fazer perguntas filosóficas e me levou à filosofia foi justamente a percepção de como a medicina é a arte que vê o ser humano mais nu, não só no sentido físico.